Ela não tem medo do escuro. Não tem medo do silêncio de uma cela fria. Ela tem medo dos rostos que conheceu de perto, dos homens com quem jantou, riu e fechou acordos atrás de portas trancadas. Ghislaine Maxwell teme ser assassinada, e não por desconhecidos. O nome que ela sussurra entre as grades não é fruto de delírio nem resquício de paranoia. É um nome que o planeta inteiro conhece: Donald Trump. À primeira vista, pode parecer exagero, mas se a história recente ensinou alguma coisa, foi que o absurdo nada mais é do que a verdade disfarçada de cinismo. Maxwell, hoje com 63 anos, não teme um destino hipotético. Ela carrega nas costas o peso de uma história que muitos gostariam de enterrar para sempre. E justamente agora, quando as engrenagens do poder voltam a girar com o nome de Trump no topo, ela está sendo convocada por aqueles que, de forma inquietante, mais se beneficiariam com o seu silêncio. Foi o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos que soou o alarme. Em meio a um cenário político em que a linha entre justiça e conveniência se tornou turva, a nova procuradora-geral Pam Bondi anunciou que se reunirá pessoalmente com Ghislaine. Não delegou, não enviou auxiliares, fez questão de declarar com todas as letras: eu mesma irei. E ao lado dela, como em uma coreografia ensaiada, estará Todd Blanche, um nome que carrega um detalhe perturbador. Ele não é apenas o atual vice-procurador-geral. Ele também foi, recentemente, advogado de defesa de Donald Trump em um julgamento no qual o ex-presidente foi condenado por 34 crimes. Porque duas das figuras mais poderosas do sistema judicial norte-americano se reuniriam pessoalmente com uma mulher já condenada por tráfico sexual. Por que agora? E por que de forma tão direta, como se a urgência fosse mais importante do que a segurança? Ghislaine não está apenas com medo. Ela está convencida de que sua vida corre risco real. E isso não se baseia em boatos ou especulações. Está ancorado em padrões, em precedentes, em lembranças cruas de Jeffrey Epstein, o homem com quem ela compartilhou tanto. A morte de Epstein em uma cela federal foi oficialmente registrada como suicídio. Mas há algo nos olhos de Ghislaine que desafia essa explicação. Ela nunca acreditou. E a dúvida que lhe sufoca não é apenas sobre como ele morreu, é sobre quem pode ter permitido ou ordenado que isso acontecesse, porque Epstein não esperava morrer. É isso que Ghislaine repete a quem quiser ouvir. Segundo ela, ele acreditava estar protegido por um antigo acordo, selado nos bastidores, muito antes de seu nome dominar os noticiários. Um pacto firmado com o apoio de uma figura-chave do governo Trump, Alex Acosta, ex-secretário do Trabalho, que também foi procurador federal na Flórida. Foi sob sua supervisão que Epstein negociou um acordo de não persecução penal. Um acordo que parecia blindá-lo não só de futuras acusações, mas de qualquer consequência concreta. É aqui que o fio narrativo começa a apertar a garganta da verdade. Se Epstein morreu acreditando que estava seguro e mesmo assim foi encontrado enforcado, o que poderia esperar Ghislaine Maxwell, cuja prisão se tornou símbolo público de um sistema que, em tese, começava a reagir? O que acontece quando esse símbolo ameaça falar? A resposta parece ter chegado sob a forma de uma ameaça institucional. As reuniões propostas por Pam Bondi e Todd Blanche não são, na percepção de Ghislaine, meros encontros protocolares. São ultimatos. Porque, ao contrário do que possa parecer, ela não está sozinha. Ghislaine ainda tem família, ainda tem conexões, e foi seu próprio irmão Ian Maxwell quem revelou ao mundo o clima de tensão que envolve o cotidiano da irmã na prisão. Ian afirmou que Ghislaine teme ser assassinada, que a situação no presídio de Tallahassee se deteriorou de forma drástica.
Faltam funcionários, aumentam os presos perigosos e a sensação constante de que algo pode acontecer a qualquer momento tornou-se rotina. Não é preciso ser especialista em segurança carcerária para perceber quando o ambiente se transforma em solo fértil para o caos. E o caos, neste caso, não é acidente. É parte de uma encenação, de um roteiro que ameaça engolir a protagonista antes que sua voz alcance qualquer microfone. O jornal britânico Daily Mail foi o primeiro a tornar público esse pânico crescente. E revelou com exclusividade que Ghislaine estaria disposta a testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos sobre os arquivos secretos do caso Epstein. Isso, por si só, já seria suficiente para torná-la uma presença inconveniente. Mas o contexto agrava tudo. Os documentos em questão envolvem homens poderosos, conexões internacionais, negócios bilionários e, sobretudo, nomes que permanecem intocáveis. Agora imagine, se Ghislaine de fato comparecer ao Congresso e começar a citar nomes, o que estará em jogo não será apenas a reputação de figuras públicas. Estará em xeque toda a arquitetura de proteção que sustentou décadas de impunidade. Estará ameaçado o mito de que certos nomes estão acima da verdade. Talvez por isso as engrenagens começaram a se mover novamente. Não com a pressa da justiça, mas com a precisão cirúrgica da intimidação. Para Ghislaine, esse encontro com Pam Bondi e Todd Blanche não é apenas uma conversa institucional. Ela enxerga ali um recado, e esse recado já parece estar claro. Diga que não viu nada. Confirme que não há provas. Negue qualquer vínculo direto. E talvez, só talvez, possamos discutir sua sentença. É um jogo com peças poderosas. E Ghislaine sabe que se não jogar direito, não terá nem mesmo tempo para fazer sua última jogada. Mas qual seria o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso? Silenciar uma mulher já condenada? Ou usar sua voz como chancela para reescrever a história? Uma história onde todos os nomes relevantes saem limpos, absolvidos pela palavra de uma ex-assistente que viveu décadas à sombra da elite mundial? E o mais perverso dessa equação não está apenas no que é dito, mas no que é sugerido. Porque se o silêncio é recompensado e a verdade punida, o que se constrói não é justiça. É chantagem institucionalizada. Talvez o medo de Ghislaine não venha apenas do que ela sabe, mas do que ela sabe que pode ser usado contra ela. Porque ao ser pressionada a validar uma versão forjada, ela não se torna apenas cúmplice de uma mentira. Ela se transforma no álibi perfeito de uma era inteira de abusos. E neste tabuleiro, onde as peças são vidas e os movimentos são calculados com precisão, a primeira jogada já foi feita. Pam Bondi anunciou que irá pessoalmente ao encontro de Ghislaine. Todd Blanche irá junto. E Ghislaine, ela sabe que está sozinha, mas ainda respira, ainda pode escolher. E enquanto isso for verdade, ela continua sendo uma ameaça para aqueles que jamais imaginaram que alguém de dentro poderia romper o pacto do silêncio. Mas será que ela vai mesmo falar? Ou será, como Epstein, silenciada antes mesmo de abrir a boca? Essa é a pergunta que sussurra pelos corredores gelados da prisão. E a resposta, bem, talvez esteja mais próxima do que imaginamos. Há verdades que libertam, mas há outras que aprisionam. E Ghislaine Maxwell está aprendendo isso da pior maneira possível. Quando se diz que alguém sabe demais, poucos entendem o verdadeiro peso dessa expressão. Não é apenas uma metáfora, é um fardo, um veneno que se carrega por dentro com a constante sensação de que, a qualquer momento, aquilo que se sabe pode se tornar a razão do próprio fim. E quando esse conhecimento envolve pessoas que movem países como quem mexe peças num tabuleiro de xadrez, o risco não é simbólico, é real, é pulsante. Nas últimas semanas, Ghislaine deixou de ser apenas o rosto da queda de uma elite intocável.
Tornou-se alvo de negociações silenciosas, ligações suspeitas, movimentações políticas feitas sem manchetes, sem câmeras, sem registros. E no meio disso tudo, uma decisão sua ameaça romper o silêncio que tantos lutam para manter intacto. Ela estaria disposta a testemunhar no Congresso dos Estados Unidos sobre os arquivos de Jeffrey Epstein. Para muitos, isso pode soar como mais um capítulo repetido de um escândalo velho. Mas, para quem vive no mundo real, com contas vencendo, filhos crescendo, pais envelhecendo e uma fé cada vez mais frágil nas instituições, a história de Ghislaine começa a ecoar de outra forma. Porque não se trata apenas dela. Trata-se de saber se a verdade ainda tem espaço em um mundo governado por narrativas cuidadosamente roteirizadas. Imagine que você tem 50 anos. Já viveu 2 ou 3 relacionamentos sérios. Já perdeu pessoas que amava. Já viu promessas virarem pó, empresas fecharem, políticos mentirem. E mesmo assim, ainda guarda um restinho de esperança, aquela fé mínima de que, em algum lugar, a justiça ainda respira. Que talvez, só talvez, os poderosos ainda possam ser responsabilizados. Então você vê essa mulher condenada, acuada, dizendo que quer falar, e um sistema inteiro se mobilizando para que ela não fale. Como é possível não desconfiar? No fundo, todos nós já entendemos como funciona esse mecanismo. A verdade raramente é negada de forma explícita. Ela é abafada com cuidado, desacreditada aos poucos, empurrada para os cantos até parecer irrelevante. E o que está acontecendo com Ghislaine Maxwell segue esse mesmo script. O medo dela não é de um ataque direto, é do desaparecimento gradual, da transformação em alguém tão desmoralizado que, quando for silenciado, ninguém mais se importe. A imprensa britânica revelou que ela está disposta a romper o pacto de silêncio, e isso não é pequeno, porque esses arquivos, há anos enterrados entre sussurros e censuras, contêm informações que podem desmontar a fachada de moralidade de gente que hoje pede seu voto, administra verbas públicas, sobe em púlpitos para dizer o que é certo e o que é errado. E como o sistema reagiu à disposição dela? Não com proteção, mas com isolamento. Ian Maxwell, seu irmão, tem alertado o público sobre aquilo que muitos fingem não ver. Ghislaine está em risco real. A prisão onde ela cumpre pena está superlotada, é mal administrada, abriga prisioneiros perigosos e sofre com falta grave de funcionários. Um lugar onde sumir pode ser tão fácil quanto um simples erro de turno. Um lugar onde o que aconteceu com Epstein pode sim se repetir, desta vez sem surpresa. Mas a resposta do poder não veio só nas entrelinhas. Vieram também ações concretas. Uma delas foi a suspensão súbita do Congresso no exato momento em que Ghislaine foi oficialmente convocada a depor. E quem determinou essa pausa? Mike Johnson, atual presidente da Câmara dos Deputados, alegando a necessidade de dar espaço para que Donald Trump decidisse como lidaria com a questão Epstein. Essa escolha de palavras não é apenas estranha, é reveladora. Dar espaço para lidar com uma acusação não é um procedimento institucional. É um código, um recado, uma forma de mostrar que, enquanto alguns tentam abrir as janelas, outros trabalham para trancar todas as portas. E quem já viveu o suficiente para ver escândalos sendo soterrados pelo tempo, reconhece de longe o cheiro da cortina de fumaça. É nesse ponto que a narrativa começa a se misturar com a vida real, porque todos nós já sentimos o peso de dizer o que ninguém queria ouvir, seja no trabalho, numa conversa de família ou no silêncio da própria consciência. Aquela sensação amarga de que, se você falar, será punido, e se calar, será cúmplice. E isso, em 2025, virou quase um hábito. Vivemos na era das versões. A verdade virou mercadoria e é negociada conforme o humor do dia. Isso gera uma tensão invisível que contamina tudo.
Você vê um político sendo acusado e antes mesmo do julgamento, a internet já decidiu, culpado ou inocente, não pelos fatos, mas por quem ele representa. Você assiste ao colapso moral das instituições e engole seco, porque sabe que, se reagir, será o próximo alvo. E nessa lógica cruel, a verdade virou um fardo que ninguém quer carregar. Ghislaine Maxwell, com todas as suas culpas e crimes, está diante de uma decisão que poucos teriam coragem de tomar: contar o que sabe. E o que ela pode revelar talvez seja justamente o que muitos não querem mais lembrar: que Jeffrey Epstein nunca agiu sozinho. Que sua rede de poder envolvia não apenas milionários, mas chefes de Estado, ministros, membros da realeza, magnatas da tecnologia. Que os salões onde as vítimas eram levadas não ficavam em porões escuros, mas eram iluminados por lustres de cristal, com sorrisos falsos circulando entre taças de champanhe. Talvez por isso ela esteja tão assustada, porque no fundo sabe que, se falar demais, deixa de ser útil. E no jogo do poder, quem perde a utilidade, perde também o direito de existir. É duro admitir, mas é preciso. O mundo em que vivemos hoje não é moldado apenas por eleições, tratados ou constituições. Ele é moldado pelas histórias que nunca vieram à tona, pelas vozes que foram caladas antes de poderem dizer tudo o que sabiam. E para entender esse mundo é preciso mais do que manchetes, é preciso profundidade. Por isso, conhecer a trajetória dos homens que operam por trás dessas engrenagens é essencial. Donald Trump, por exemplo, não surgiu do nada. Sua retórica, suas decisões, seus embates com a justiça, tudo tem raízes na sua juventude, nos traços que se formaram muito antes da política. Assim como Xi Jinping, cuja ascensão ao poder na China foi construída sobre estratégias milimetricamente calculadas ao longo de décadas, entre lealdades frágeis, repressões e reformas. Se você quer de fato entender o que está acontecendo agora, por que Ghislaine está com medo, por que Trump está sendo blindado, por que as instituições hesitam, precisa olhar para trás. E para te ajudar nisso, preparamos um e-book exclusivo com as biografias detalhadas desses líderes que moldam o cenário geopolítico atual. Nele, você vai entender os bastidores que conectam decisões públicas com ambições pessoais, revelando aquilo que nunca cabe em um noticiário comum. O link está no comentário fixado. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você valoriza a verdade dita sem filtro, a análise que não tem medo dos fatos, e uma narrativa feita para quem já viveu o bastante para reconhecer quando estão tentando enganá-lo. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com quem também sente que algo está profundamente errado, porque quanto mais gente souber, menos espaço o silêncio terá para vencer. Houve um momento em que tudo parecia se mover rápido demais. Foi quando a intimação para Ghislaine Maxwell depor no Congresso foi oficialmente emitida. Um gesto formal, aparentemente técnico, mas que carregava uma ameaça ao frágil equilíbrio que sustenta muitas estruturas ocultas. E quase como se alguém tivesse puxado o freio de emergência da história, o Congresso foi suspenso. Quem fez isso? Mike Johnson. Um nome que, para muitos, ainda soa genérico. Mas naquele instante, ele se transformou numa peça central de um tabuleiro antigo, onde os movimentos não são apenas legislativos, são rituais de proteção. Ao suspender as atividades do Congresso, Johnson alegou que era necessário dar espaço ao ex-presidente Donald Trump para lidar com a situação Epstein. Não foi uma reação, foi uma intervenção. Quem precisa de espaço quando é inocente? A lógica é sutil, mas cristalina. Se há algo que o poder odeia mais do que uma acusação, é a exposição pública fora do seu controle. E quando Ghislaine Maxwell demonstrou disposição para falar, para nomear, para abrir portas que muitos julgavam lacradas,
Os mecanismos que protegem os grandes nomes começaram a funcionar com uma precisão quase coreografada. O que ela poderia dizer que colocaria tudo em risco? Não se trata apenas de nomes, trata-se de contextos, de datas, de encontros específicos, locais, registros que poderiam ser cruzados com arquivos e documentos que ainda existem, mesmo que enterrados sob toneladas de burocracia. A imprensa tradicional, por um tempo, tentou desviar os olhos, mas não foi suficiente. Quando surgiram informações de que Maria Farmer, uma das primeiras vítimas de Epstein, havia testemunhado a presença de Donald Trump no escritório do bilionário, não apenas uma vez, mas em diversas ocasiões, a cortina começou a se desfazer. E o que Maria relatou não foi só um detalhe, foi uma cena completa. Ela estava no escritório, usando roupas de corrida, exausta, desconfortável, quando Trump entrou. Na época, ela não sabia quem ele era de fato. Achou que fosse algum apresentador de televisão. E mesmo assim, sentiu o olhar que a atravessava como se ela fosse um objeto, uma vitrine. Epstein entrou pouco depois, avaliou o clima e, com um gesto seco, redirecionou Trump para outra sala. A mensagem era clara: essa não é para você. Quem estava na outra sala? O que se passa na mente de alguém que viveu aquilo e teve que se calar por anos? O que significa para ela ver hoje os mesmos rostos ocupando cargos de poder, como se nada tivesse acontecido? E a história não para por aí. Maria não foi a única. Virginia Giuffre, também recrutada ainda menor de idade, contou como foi descoberta em Mar-a-Lago, clube de luxo de Donald Trump, enquanto trabalhava no spa. Ela estava completamente vulnerável, sem perspectivas, agarrando-se à primeira oportunidade que parecia promissora. Ghislaine Maxwell a viu ali, sozinha, frágil, e a levou diretamente para Epstein. O resto é um horror que ainda ecoa em cada palavra que ela tenta dizer. Ela não foi apenas usada, foi treinada, modelada, como um produto destinado ao consumo de homens que jamais enfrentariam as consequências. Como uma adolescente vinda de uma vida comum, sem sobrenome influente, sem recursos, pode competir com a máquina de proteção que cerca figuras como Donald Trump? E talvez essa seja a pergunta mais incômoda. O que significa hoje desafiar um tipo de poder que já nem precisa se esconder, porque aprendeu a parecer invisível? Ghislaine está sentada em uma cela, contando os dias com a precisão que só o medo ensina. Mas enquanto ela espera, homens de terno e sorriso ensaiado percorrem os corredores de Washington, fingindo normalidade. Apertam mãos, fazem discursos, assinam leis e, nos bastidores, preparam encontros com a mulher que pode derrubá-los. Pam Bondi, atual procuradora-geral, decidiu ir pessoalmente se encontrar com Ghislaine. Ao seu lado, Todd Blanche, ex-advogado de defesa de Donald Trump, agora promovido a vice-procurador-geral. Eles não estão enviando representantes, estão indo, eles mesmos. Isso não é comum, não é protocolo, é exceção. E toda exceção, nesse nível, deve ser lida com extrema cautela. Porque o topo da pirâmide judicial dos Estados Unidos se mobilizaria com tanta urgência para interrogar uma única mulher? Será mesmo que estão em busca da verdade? Ou a missão é convencê-la, com todas as palavras e silêncios, de que a única saída é dizer que não viu nada, que não lembra, que não há o que contar, e o que acontecerá se ela recusar? A memória coletiva pode ser fraca, mas há algo que não se esquece. Jeffrey Epstein morreu sob custódia federal, em uma prisão de segurança máxima. Câmeras falharam, guardas adormeceram. O relatório final foi divulgado às pressas, e tudo isso em torno de um homem que até aquele momento acreditava estar protegido. Ghislaine viu isso, sentiu isso, e agora ouve, dia após dia, que os mesmos rostos que cercavam Epstein estão de volta ao comando. Isso não é paranoia, isso é sobrevivência. E se há algo que torna essa história ainda mais sombria,
é o fato de que ela não se limita aos Estados Unidos. As conexões de Epstein e Ghislaine cruzavam oceanos. Envolviam realeza britânica, magnatas europeus, tecnocratas asiáticos, e tudo isso foi, durante anos, tratado como exagero da mídia, sensacionalismo, até que vieram os processos, as fotos, os testemunhos, e então, o silêncio. Quem ensinou o mundo a se calar? Talvez não tenham sido os algozes, talvez tenha sido o cansaço, o medo coletivo de que, ao descobrir o que de fato está por trás do véu, não seja mais possível acreditar em nada. E é por isso que Ghislaine Maxwell, mesmo encarcerada, continua sendo uma figura perigosa, não por quem ela é, mas pelo que ela sabe, pela chance de que sua voz, ainda que por segundos, rompa o cerco da narrativa oficial. Será que alguém, em plena consciência, ainda acredita que tudo isso se resume a 2 ou 3 encontros casuais? A uma amizade antiga, sem maiores implicações? Será que o mundo realmente se conforma com a ideia de que, entre tantas vítimas, fotos, registros de voos, diários e e-mails, ninguém relevante tenha feito nada de errado? Ou estamos todos apenas fingindo? A resposta a essas perguntas não virá de cima, não virá dos palácios, nem dos tribunais. Ela virá das decisões individuais de quem assiste, de quem lê, de quem ainda tem coragem de confrontar a mentira confortável com a verdade incômoda. E nesse processo de tentar entender por que certas figuras parecem intocáveis, mesmo diante das acusações mais graves, é essencial olhar para o passado desses homens, para os caminhos que percorreram até o topo, não com curiosidade superficial, mas com profundidade real. Donald Trump não é uma aberração, é o resultado de um modelo. Um modelo que recompensa a ambição cega, a manipulação e a estética da força. Xi Jinping, com sua trajetória marcada por lealdades estratégicas e silêncio cirúrgico, representa outra face do mesmo jogo. O controle absoluto, a paciência fria, o domínio narrativo. Entender esses homens é, em grande parte, entender os movimentos do mundo atual. Por isso foi criado um e-book especial sobre as biografias desses líderes. Nele, você encontrará as raízes de comportamentos que hoje influenciam eleições, tratados, guerras comerciais e até o destino de pessoas como Ghislaine Maxwell. Compreender como eles pensam, como foram moldados, o que esconderam ao longo dos anos, é uma das ferramentas mais poderosas para não ser manipulado. O acesso ao e-book está disponível no comentário fixado. E se essa narrativa despertou algo em você, se te fez parar, respirar fundo e encarar o incômodo que tanta gente prefere ignorar, então eu te convido a continuar conosco. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa enxergar além da superfície. O tempo de acordar é agora, porque enquanto o mundo dorme, o poder escreve suas versões. Ela sentou-se na beira da cama da cela e respirou como quem precisa negociar com o próprio ar. Em redor, os sons noturnos da prisão mantinham-se previsíveis. Passos cansados, vozes murmuradas, um rádio antigo lutando contra interferências. Mas naquela noite, algo se encaixou de forma diferente. Não era um medo comum, era outra coisa, uma espécie de lucidez fria. A certeza de que o preço do silêncio acabara de aumentar e de que o mundo lá fora começava a formar fila para o comprar. Ghislaine Maxwell nunca foi ingênua. Não se chega ao centro gravitacional de tantos círculos de poder por acaso. Ao longo de décadas, ela viu como os favores se trocam, como os segredos mudam de mãos, como os erros de um homem poderoso se tornam apenas um detalhe no meio de um brinde entre executivos. Mas agora, o jogo que ela conhecia de cor parece ter mudado de tabuleiro. E os velhos aliados comportam-se como se nunca tivessem ouvido o seu nome. E é aí que tudo se torna mais cruel. Não é o abandono que a consome, é o teatro. O espectáculo da negação, as versões cuidadosamente ensaiadas,
Os comunicados redigidos por advogados de luxo que afirmam que ela nunca foi realmente próxima, que nunca passou de uma figura periférica, um acidente conveniente. E enquanto isso, o que lhe resta? A memória, o rastro dos encontros, as mensagens que desapareceram dos telemóveis, mas não da consciência. E o peso incômodo de saber que, se ela decidir falar, muita gente vai desejar nunca ter nascido. Mas por que é que ainda não falou? É uma pergunta justa. Para quem assiste de fora, pode parecer cobardia, medo, cálculo. Mas talvez seja mais complicado do que isso. Talvez Ghislaine esteja a negociar, não com juízes, não com procuradores, mas com o próprio destino. Porque dizer a verdade, neste caso, não é libertador. É um convite para desaparecer. E é nesse ponto da história que surge uma figura inesperada: Todd Blanche. O homem que, até há pouco tempo, defendia Donald Trump nos tribunais, agora veste o fato institucional de vice-procurador-geral dos Estados Unidos da América. Mas o novo cargo não apagou os antigos vínculos. Pelo contrário, tornou-os mais úteis. Ele afirma que se irá reunir com Ghislaine, pessoalmente, que irá fazer as perguntas certas, que procura coragem. Mas desde quando é que o sistema exige coragem de quem já está no chão? E quem garante que esta visita não é, na verdade, um acordo informal? Um daqueles encontros em que o que importa não é o que se registra, mas o que se insinua. Que tipo de conversa se tem com uma mulher que carrega tantas chaves? E como se mede o peso de uma frase quando ela pode comprometer presidentes, empresários e altos responsáveis militares? Talvez a única coisa mais valiosa do que os arquivos de Epstein seja a memória de Ghislaine. E todos sabem disso, incluindo ela própria. Por isso, a movimentação dos últimos dias revela mais do que aparenta. Demissões, como a dos procuradores que lideravam anteriormente as acusações contra ela, não são apenas ajustes técnicos. São gestos, mensagens, cortes estratégicos em peças que poderiam perturbar uma nova narrativa. É como se a história estivesse a ser reescrita em tempo real, e o papel de Ghislaine, mais uma vez, estivesse a ser decidido por outros. Mas será que ela aceitará este guião? Ou será que, depois de tudo, decidiu ser o ponto final que ninguém esperava? A dúvida paira, mas há sinais. Movimentos subtis, olhares desviados, discursos oficiais que soam ensaiados demais. E, por vezes, o silêncio das autoridades diz mais do que as palavras. Quando questionadas sobre uma eventual colaboração de Ghislaine com o Congresso, muitas simplesmente mudam de assunto. Quando interrogadas sobre a verdadeira extensão das ligações de Epstein, fingem surpresa, como se tudo tivesse surgido do nada, como se os jantares, as fotografias, os voos em jatos privados fossem meras coincidências. Até quando se poderá manter este fingimento? Neste ponto, já não se trata apenas de justiça, trata-se de narrativa, de controlo simbólico, porque se Ghislaine for vista como traidora, como alguém que virou contra os seus, será descartada sem cerimônia. Mas se for convencida a colaborar com a nova versão, aquela que exonera os intocáveis e enterra o passado em relatórios limpos, então poderá receber algo em troca. Uma redução de pena. Uma transferência para uma prisão mais branda. Quem sabe até mesmo uma eventual liberdade. Mas a que custo? Essa é a moeda do momento, o preço do silêncio. E o mais perverso é perceber que ele não está a ser comprado com ameaças diretas, mas com promessas de normalidade. Com o sussurro de que tudo pode voltar ao lugar, desde que ela não puxe demasiado a corda. Desde que não seja difícil, desde que aceite ser apenas um parágrafo numa página escrita por outros. Quantos de nós já ouvimos algo semelhante? Tu que estás aí, com os teus 52 anos, já passaste por isso. Talvez com outro tom, talvez sem holofotes, mas a sensação é-te familiar.
A de saber algo que poderia mudar tudo e perceber que, se falares, quem será punido és tu. Porque o mundo não quer a verdade, quer estabilidade. Quer que as coisas funcionem, mesmo que aos pedaços. E é por isso que a história de Ghislaine incomoda tanto, porque revela um padrão, um ciclo, um ritual de exclusão onde os culpados, quando ameaçados, fingem que nunca estiveram no mesmo espaço que a vítima e depois continuam a sorrir em campanhas eleitorais, em conferências de imprensa, em reuniões diplomáticas. A pergunta que fica é: quanto tempo poderá durar este teatro? Porque do outro lado da cela há documentos, há testemunhos, há vozes que estão cansadas de engolir injustiças como se fossem normais. E uma delas agora tem nome e número de registro prisional. E pode, de facto, decidir mudar tudo. Mas a decisão ainda não foi tomada. E nesse intervalo, nesse limbo tenso entre o que pode ser dito e o que talvez nunca será revelado, o mundo observa. Uns fingem que não é com eles. Outros esperam que, por alguma razão, desta vez, a verdade não morra antes de ser ouvida. Mas será que vamos ouvir? Ou será que, mais uma vez, fingiremos surpresa quando tudo terminar com mais um comunicado frio, assinado por um porta-voz anônimo, a dizer que não existiam elementos suficientes para continuar a investigação? A escolha agora já não é apenas de Ghislaine, é de todos nós. Houve um tempo em que bastava dizer que não. Bastava que um assessor negasse qualquer ligação. Bastava faltar um documento, uma memória estar turva, um telefone desligado. Hoje, essa estratégia pode parecer ingênua, mas continua a funcionar. Porque apesar de o mundo estar saturado de imagens e sons, poucos têm coragem de realmente encarar o que está diante dos seus olhos. As fotografias sempre estiveram lá. Algumas a preto e branco, outras com aquele brilho artificial dos anos 90. Rostos sorridentes, copos erguidos em brindes, braços entrelaçados. Jeffrey Epstein, Donald Trump, Ghislaine Maxwell. Todos visivelmente à vontade, como se aquela fosse apenas mais uma noite em Palm Beach. Mas o que é que essas fotos não mostram? Não mostram as chamadas telefônicas feitas antes dos encontros, as listas cuidadosamente selecionadas, os nomes codificados nas folhas de registro dos voos. Não mostram as instruções discretas que Ghislaine dava antes de cada reunião. Não mostram as portas que se fechavam, nem os sorrisos que se desvaneciam quando as câmaras se desligavam. E mesmo assim, as imagens são reais. Foram publicadas, republicadas, circularam em jornais e revistas que por breves instantes ousaram levantar questões. E depois esqueceram. Por que é que esquecemos? Talvez essa seja a pergunta mais desconfortável de todas. Não por falta de provas, mas por falta de vontade, porque lembrar dói. Lembrar exige agir, e agir tem custos. Especialmente quando os envolvidos não são desconhecidos, mas homens que ainda hoje tomam decisões que afetam a economia, as fronteiras e os direitos de milhões. Durante anos, Maria Farmer não teve onde expor a sua dor. Falava e ninguém ouvia. Quando contou que viu Trump entrar no escritório de Epstein, os investigadores não registraram nada. Quando relatou os olhares, os códigos, os desvios, a imprensa achou que era exagero. Agora, com o tempo a corroer as desculpas, o seu testemunho regressa como uma faca esquecida na carne de uma história mal sarada. E ela não foi a única. Existem registros documentais de voos partilhados. Testemunhas que afirmam ter visto Trump e Epstein juntos em eventos privados, longe do alcance da imprensa. Relatos de empregados, motoristas, seguranças. Todos apontam para uma convivência frequente. Nada casual, nada acidental, mas há algo ainda mais estranho. Epstein mantinha um diário, uma espécie de catálogo de contactos. Nomes, números, códigos internos. Não era apenas uma agenda, era um arquivo de influência. Ali,
segundo antigos funcionários, estavam nomes que ele usava como moeda de troca, porque Epstein não negociava apenas corpos, negociava lealdades. E entre esses nomes, o de Donald Trump surgia com uma frequência desconcertante. O que isso significa, ninguém esclarece. Mas o que sugere é impossível ignorar. Jeffrey Epstein vangloriava-se de ter material sensível, gravações, câmaras escondidas, arquivos guardados em cofres que mudavam de localização. Era o seu escudo, o seu trunfo e também o seu veneno. Alguns desses arquivos nunca foram encontrados. Outros, segundo fontes internas do FBI, foram lacrados. Não por falta de valor probatório, mas por risco institucional. Como se proteger a imagem de certas figuras públicas fosse mais importante do que proteger as vítimas. E aqui é preciso parar, respirar, porque aquilo que está a ser dito é demasiado sério para ser lido como mais um boato político. Pense por um instante, se tivesse em sua posse imagens comprometedoras de líderes mundiais, o que faria? Entregava-as? Denunciava-as? Ou guardava-as como seguro de vida? Epstein escolheu guardar e morreu. Ghislaine sabe disso, viu isso acontecer. E agora, com a sua própria integridade física em risco, quando o sistema a observa como a última testemunha viva de um pacto sombrio, talvez se esteja a perguntar se também deveria ter escolhido o silêncio definitivo. Mas ainda não escolheu. Ela espera. E nesse intervalo, a engrenagem move-se contra o tempo. O governo age. Congressistas fingem surpresa. E uma parte da opinião pública permanece entorpecida, a tentar conciliar a banalidade do cotidiano com a gravidade do que está diante dos seus olhos. E se tudo isto for verdade? E se os encontros não forem casuais? E se os jantares esconderem transações morais que nenhum tribunal ousa julgar? Como reagimos? Seremos capazes de aceitar que figuras celebradas, reeleitas, defendidas por multidões, possam ter ultrapassado uma linha que jamais deveria ser pisada? Ou preferimos o conforto da dúvida eterna, mesmo que isso custe a dignidade de quem sofreu em silêncio? Estas perguntas não são simples, mas têm de ser feitas, porque cada dia sem resposta aumenta o risco de repetição. E o que está em causa não é apenas justiça retroativa, é prevenção, é redefinir os limites do que permitimos que o poder esconda. A esta altura, o que Ghislaine Maxwell pode revelar já não é apenas uma questão criminal, é histórica, e as reações à sua eventual delação já anunciam que há muito mais em jogo do que aquilo que foi admitido até agora. E quando falamos de figuras centrais, protagonistas desta arquitetura de impunidade, é impossível não olhar com atenção para os homens que ocupam os cargos mais altos do planeta. Não como caricaturas, mas como indivíduos reais, com passado, com padrões repetidos, com decisões que revelam obsessões visíveis desde a juventude. Compreender Donald Trump exige mais do que ouvir os seus discursos. É necessário mergulhar na sua formação, nas suas obsessões precoces por prestígio, na sua habilidade em manipular conflitos a seu favor, na sua resistência ao arrependimento. Já Xi Jinping, embora com um estilo radicalmente distinto, revela um apetite igualmente insaciável por controle, estabilidade e domínio da narrativa. Dois rostos, duas linguagens, mas a mesma convicção, a de que o poder absoluto deve estar acima da exposição pública. Compreender estes homens é começar a perceber por que é que histórias como a de Epstein e Maxwell parecem nunca se resolver. É perceber que, muitas vezes, os desfechos não acontecem porque o sistema não foi feito para revelá-los. Foi por isso que criamos um e-book exclusivo, com biografias aprofundadas destes presidentes que moldam o presente global.
Nele, encontrará detalhes pouco explorados sobre as suas origens, decisões-chave, contradições internas e estratégias silenciosas que hoje ainda reverberam no xadrez político internacional. Um material essencial para quem procura clareza, perspectiva e lucidez no meio do nevoeiro da manipulação. O link para acesso está no comentário fixado. E se chegou até aqui, sabe o quão raro é encontrar conteúdo que não recua, que vai até ao fim para expor o que está escondido. Se isso lhe faz sentido, subscreva o canal. Deixe o seu gosto neste vídeo. Partilhe as suas reflexões nos comentários. A verdade precisa de vozes. E talvez a sua seja a próxima que alguém precisava ouvir. Ele aparece rindo, de terno claro, pele bronzeada, dentes à mostra, cercado de gente importante. Um salão elegante, lustres de cristal, garçons discretos, taças erguidas. Ao lado, ela, Ghislaine Maxwell, sorrindo como quem conhece os códigos invisíveis da elite. Mas o que a foto não mostra, o que nunca cabe na moldura, é o quarto no segundo andar, a porta fechada, a menina sentada na beirada da cama, vestida como se fosse festa, esperando por algo que nunca deveria ter acontecido. É fácil admirar a imagem. Difícil é encarar o que ela esconde. Durante anos, a narrativa foi construída com uma precisão quase estética. O poder tem isso, uma obsessão por parecer limpo. Quando as denúncias começaram a surgir, o sistema reagiu com frieza. Chamou as vítimas de instáveis, chamou os acusadores de oportunistas, disse que não havia provas, disse que tudo era exagero. E quando não deu mais para negar, tratou de isolar os culpados em figuras convenientes. Epstein, Maxwell e mais ninguém. Mas não é verdade. E o que escapa pelas rachaduras da mentira é mais sujo do que qualquer um gostaria de admitir. No verão de 1994, uma jovem foi levada para uma mansão em Manhattan. Tinha 15 anos. Vinha de uma família quebrada. Tinha sonhos imprecisos, mas sabia que não queria mais viver naquele bairro onde os gritos atravessavam as paredes e o futuro era só uma palavra torta na boca dos adultos. Ghislaine a abordou como quem oferece salvação. Disse que ela poderia ter uma vida nova. Disse que havia pessoas importantes querendo ajudar. E a garota acreditou. Não era ingenuidade, era desespero. Ela contou essa história anos depois, quando o nome de Epstein já estava nas manchetes e a palavra tráfico finalmente começou a ser levada a sério. Contou sem rodeios. Falou dos convites, dos jantares, das ordens, dos corpos. E mencionou, com voz trêmula, que uma noite viu um homem chegar. Um rosto familiar, um rosto de televisão. Alguém que hoje ocupa palanques dizendo: Deus abençoe nossa nação. E o que fizeram com esse relato? Enterraram. Porque, no fundo, ninguém quer lidar com a possibilidade de que figuras centrais do Estado, homens que assinam decretos, que decidem guerras, que distribuem verbas públicas, tenham se aproveitado da fragilidade de meninas invisíveis. É uma ideia difícil de digerir. Exige confrontar não apenas o sistema, mas também as próprias crenças. Exige admitir que fomos enganados, que a justiça que repetimos como um mantra talvez seja só um verniz. Mas e se não encararmos isso agora, quando? Há registros, documentos arquivados, fotos que não chegaram à mídia, planilhas de voos com nomes famosos, áudios abafados, e-mails guardados em servidores que ninguém quer acessar. Há depoimentos que nunca foram liberados. Há processos selados. Há segredos que sobrevivem apenas porque alguns arquivos seguem trancados em gabinetes com chave diplomática. E há também pessoas que sabem, pessoas que estavam lá, que assistiram, que ouviram, que aceitaram, que em nome da conveniência calaram. Algumas dessas pessoas estão hoje em cargos estratégicos, decidem orçamentos, nomeiam juízes, influenciam eleições. Uma delas, aliás, aparece em ao menos
4 registros diferentes de entrada nas propriedades de Epstein entre 1993 e 2002. Em 3 deles, acompanhado de empresários. Em um deles, sozinho. Essa informação nunca foi oficialmente negada, apenas ignorada. Mas até quando? Quantas denúncias precisam se acumular até que alguém pergunte, com honestidade, quem realmente protegeu esse sistema? Porque não foi obra de um só homem, nem de 2. Foi uma rede, uma teia alimentada por silêncio, favores, medo e gratidão maldita. E talvez o mais repulsivo de tudo seja perceber que, em muitos casos, não se tratava apenas de luxúria ou vício. Era domínio, era ritual, era a encenação crua do poder absoluto. Você já sentiu isso na pele? Não da mesma forma, mas talvez em outro nível. Talvez em uma entrevista em que te trataram como descartável. Talvez em uma relação em que sua dor foi desacreditada. Talvez em um silêncio que te forçaram a aceitar em nome da estabilidade. O mundo ensina cedo que certas verdades têm preço e que, se você não puder pagar, é melhor nem tentar falar. Ghislaine Maxwell está nesse ponto exato agora. Ela sabe que, se decidir abrir tudo o que sabe, não haverá retorno. Que a proteção que ainda lhe resta, mínima, instável, institucional, será retirada como um tapete. Ela não teme a prisão, ela teme o sumiço. E o mais cruel, ela sabe que será fácil fazer parecer um acidente. Mas e se ela falar? Se amanhã, diante de um microfone, ela disser nomes, datas, situações? Se confirmar o que tantas outras já sussurraram, mas ninguém levou a sério? Quem vai responder? Quem será o primeiro a dizer, eu sabia? Quem terá coragem de rever as imagens sorridentes e admitir que aquilo sempre pareceu falso? Talvez ninguém, ou talvez alguém, porque a verdade tem um jeito estranho de sobreviver. Às vezes, ela atravessa décadas adormecida até encontrar uma fresta. Um rosto, um nome, uma frase dita sem querer em uma entrevista esquecida. E tudo muda, mas ela precisa de espaço, de gente disposta a ouvi-la, de gente que não se satisfaça com meias versões. E para isso, é preciso ir além da superfície. Estudar os protagonistas desse teatro. Não apenas os atos, mas os bastidores, os ensaios, as falhas repetidas. É preciso compreender os líderes que dominam os holofotes hoje com a mesma frieza com que agiam no anonimato de suas juventudes. Donald Trump e Xi Jinping não são apenas políticos, são sintomas, são frutos de um tempo que premiou a performance sobre o caráter. Entender como se moldaram, como traçaram suas estratégias, como foram capazes de dobrar estruturas inteiras a seus interesses pessoais, é mais do que um exercício de curiosidade. É uma ferramenta de defesa. Por isso criamos um e-book exclusivo com biografias aprofundadas desses presidentes. Nele, traçamos um mapa das decisões, dos traços de personalidade, dos pactos silenciosos que os conduziram até o centro do palco mundial. Um conteúdo essencial para quem não quer mais ser espectador. O link está disponível no comentário fixado. E se este vídeo fez algo em você, um desconforto, uma raiva, uma lembrança, não ignore. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe sua marca nessa conversa, porque por mais que tentem apagar, a verdade sempre deixa rastros. E você pode ser um deles. No fim, sobra sempre o eco. Quando todas as portas se fecham, quando os jornais escolhem a próxima manchete, quando os nomes desaparecem das notícias como pó soprado ao vento, o que fica é o som abafado daquilo que nunca chegou a ser dito. O silêncio nunca é total. Ele pulsa como uma batida surda debaixo da pele do tempo. E neste caso, o silêncio em torno de Ghislaine Maxwell não é ausência, é estratégia. Ela não foi assassinada. Ainda não. Também não apareceu em direto na televisão a expor todos os nomes, a desvendar tramas, a rasgar documentos numa praça pública. Não houve confissão dramática, nem justiça poética.
O que houve foi algo muito mais perverso: um equilíbrio, um acordo tácito entre o sistema e a sua própria sobrevivência, um aceno subtil entre aqueles que sabem demais e aqueles cujo nome jamais poderá ser pronunciado. A verdade foi negociada, não à luz do dia, mas na penumbra. E como quase tudo o que envolve o verdadeiro poder, foi reduzida a ruído. Mas isso não quer dizer que nada tenha mudado. À superfície, parece que tudo regressou à normalidade. O parlamento retomou as sessões. Os noticiários reorganizaram-se. Novos escândalos tomaram o lugar central. Mas para quem observou de perto, algo se deslocou. Um sentimento discreto, quase invisível, de que uma fenda se abriu. Um pressentimento de que, mesmo que tudo pareça igual, já não se consegue olhar da mesma forma, porque agora sabemos, não tudo, não da forma que gostaríamos, mas o suficiente para desconfiar, o suficiente para perceber que há corredores onde a justiça não entra, que há nomes que ninguém ousa repetir e que a impunidade, quando bem protegida, veste-se de normalidade. Sabemos que o que hoje parece exagero pode, amanhã, ser documentado. Sabemos que há raparigas desaparecidas cujos nomes nunca serão lembrados, mas cujas histórias permanecem vivas nos olhos de quem ficou. Sabemos que o sistema prefere a conveniência à verdade e que essa escolha tem sempre um preço. E o mais perturbador é que já não se trata apenas de Ghislaine Maxwell. Ela é apenas uma peça, uma chave que pode abrir portas, mas que também pode ser trancada e esquecida. O que verdadeiramente importa é o que ela representa, o que a sua prisão escancarou, o que o seu possível testemunho fez estremecer, o que o seu silêncio persistente ainda ameaça revelar. Porque o sistema não teme confissões, teme testemunhas vivas com memória afiada, e essa tensão não desaparece com o tempo. Ela cresce. Cresce porque há quem esteja a observar. Pessoas como tu, que talvez nunca te tenhas